otimismo para contratações aqui no estado. Isso porque tem dados que mostram que cerca de 9 mil pessoas conseguiram em vaga com carteira assinada em abril. Os dados são do Ministério do Trabalho. A indústria, inclusive, foi o setor que mais empregou. É clássico, né, Riva? A gente sempre sabe que é o comércio, a indústria, mas a indústria acaba liderando aí nos últimos levantamentos do Ministério do Trabalho essas contratações. E nós vamos ouvir, então, o economista Tiago Quadros, da Federação das Indústrias do Paraná, que disse que o resultado mostra aí um momento mais positivo da economia passado, segundo ele, que foi o pior momento da pandemia de Covid. A indústria vinha num período de recuperação dos choques que ocorreram em 2020 da pandemia. Então você teve uma retomada das atividades, você teve o início da vacinação e isso acabou contribuindo pro avanço, né, da indústria e também nas contratações, né. Bom, o secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Rogério Carboni, diz que desde o início do ano a situação melhorou bastante aqui no Paraná, com mais de 60 mil contratações. Os dados constantes nas agências do trabalhador demonstram que no primeiro trimestre de 2022 foram geradas 65 mil vagas de emprego no estado do Paraná. Dessas 65 mil vagas, 29 mil postos de trabalho foram efetivados, ou seja, pessoas que foram contratadas. Bom, as cidades com o maior registro de contratações de novos funcionários foram Curitiba, Maringá, Cascavel e São José dos Pinhais. E parece ser uma boa notícia, né, Riva? Porque a gente sabe, na pandemia a situação apertou para muita gente. Teve diversas pessoas, e a gente viu os dados aí justamente do IBGE traçando, né, a questão do desemprego, mudando de área, tentando empreender, fazer alguma coisa, né, em razão das novas circunstâncias que se apresentaram. Todo dia, quando você abre qualquer portal, você encontra lá 1.000 e poucas vagas abertas em agência do trabalhador, XX vagas abertas, tal oportunidade no supermercado, mas muitas vezes falta ali, né, casar o perfil com a vaga aberta e aqui, ao que dá a entender, né, obviamente, as contratações estão aumentando, novos postos estão sendo abertos e há uma perspectiva de melhora para quem está nessa situação. Que é uma boa, né? Que é uma boa. A gente tem que pensar no seguinte, Rafa, o emprego da indústria ele paga bem, só que ele pede muita qualificação, por outro lado. Então hoje, por exemplo, se você tá com teu filho aí, tá com tua filha, não sabe que profissão, faz fazer um curso técnico para entrar na indústria. Ainda é o que mais paga, e a indústria 4.0, então precisa muito dessa molecada com tecnologia, com TI, com absolutamente tudo isso. É um emprego que pede mais qualificação quando não tem, a indústria dá, viu? Isso que eu acho interessante. Quando não tem, a indústria também tenta dar. E mostra uma retomada. Gente, a indústria em país desenvolvido, ela ocupa uma média de 30% a 35% de todo o bolo econômico. Tudo que é produzido, quase 35% da indústria. No Brasil não tem esse número. Nós já tivemos isso, hoje nós estamos na casa dos 20, 21, 16, já chegamos com a desaceleração econômica. Então a indústria precisa recuperar esse espaço, ela precisa voltar lá para os 33%. Hoje nós temos comércio, setor agropecuário e indústria no Brasil. A indústria precisa retomar. Quanto mais industrializados somos, mais geramos riquezas, porque são riquezas geradas em valores agregados. É diferente, por exemplo, do campo que gera, planta, colhe e vende. A indústria manufatura as coisas. Ela beneficia as coisas. Uma cadeia industrial, ela gera uma quantidade de empregos à sua volta muito maior. Eu vou ter que transformar aquela matéria-prima. Para isso, eu vou precisar de indústrias agregadas. Então, quanto mais facilitarmos para a indústria brasileira, tanto melhor. São empregos melhores, mais qualificados, com mais renda para o trabalhador. E isso você faz a máquina girar muito mais. A própria indústria pode se alimentar disso. Então, quanto mais incentivo tivermos, melhores. Mas você quer entrar na indústria? Qualifique-se. Nós ficamos no meio do caminho. E oportunidade tem, né? A gente tá vendo, vaga tem, de repente a pessoa tá procurando emprego, teve muita gente que mudou de área, foi empreender na pandemia e agora com outras oportunidades. Precisa voltar, né? Precisa voltar, é isso aí. E a indústria olha muito para isso. Hoje você precisa, o funcionário, hoje, nem se chama de funcionário, né, Rafa? Se chama de trabalhador, de colaborador, hoje em dia é a expressão que se usa. O colaborador tem que ser um empreendedor dentro da empresa. Nós somos pagos para gerar soluções. Quanto mais estivermos preparados para isso, tanto melhor. É o que a indústria quer. Muito bem, agora 10 horas e 41 minutos. Vamos rapidinho aí com as